Graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Antes da gente começar o estudo, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aí no canal, que eu sei que está compartilhando, este vídeo. É isso mesmo. Um vai ler, vai explicar, você também vai ler também, porque o Evangelho da Graça, ele é contagiante. Esse Evangelho da Graça, a boa nova de Cristo, vai chegando na vida da gente e fazendo uma transformação. E quando a gente assusta no trabalho, na escola, na faculdade e em vários locais, quando a gente tem oportunidade, porque as oportunidades também vêm de Deus. E aí o que acontece? Eu e você, nós vamos falar do Evangelho da Graça de Deus. Mas compartilhe esta mensagem, vamos fazer com que esta mensagem corra e chegue à mente dos filhos de Deus, porque tem muitas e muitas pessoas, filhos, pessoas abençoadas de Deus, pessoas que estão ansiosos esperando as revelações do Evangelho da Graça de Deus, porque as boas novas de Cristo são coisas extraordinárias e é alimento para o nosso espírito. Vamos juntos? Olha, quero agradecer muito. Vamos crescer nesta graça maravilhosa de Deus. Olha o tema de hoje. Vamos fazer uma leitura a qual vai nos proporcionar um entendimento do que nós vamos tratar aqui neste canal. São coisas espirituais que têm que ser discernidas de forma espiritual. O nome do tema de hoje é ativar em nossa mente a mente de Cristo. Vamos juntos? Olha, a leitura vai estar em 1 de Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 16. Leia comigo, 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo veio do terceiro céu, cheio de revelações da graça de Deus. Paulo então já chega escrevendo aos Coríntios e Paulo está dizendo que nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu estou conhecendo o Evangelho da graça de Deus. A mente de Cristo está sendo ativada em minha mente. E pode ter certeza, o Espírito Santo vai ativar em você a mente de Cristo. Nós vamos passar a pensar como Cristo pensou. Nós vamos conhecer a mente do Criador, a mente de Jesus de Nazaré e a mente do Cristo ressuscitado. É algo extraordinário. Paulo diz mais coisas importantíssimas aqui aos Coríntios. Eu convido vocês, vamos ler aqui nesta carta aos Coríntios, porque este tema de hoje, onde o nome diz, vamos ativar a mente de Cristo em nossa mente. Este tema vai nos mostrar que o que nós vamos tratar dentro deste canal são coisas espirituais que tem que ser discernida de forma espiritual. Se nós ficar lendo tudo que estiver escrito, às vezes está escrito de forma literal, de forma material, de forma física, e nós ficar pegando tudo de forma literal, física e material, nós não vamos ter o entendimento correto. Para que nós possamos entender, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos entender a cultura, o porquê que Jesus falava em figura de linguagem. Então nós vamos começar a conhecer a mente de Deus, a mente de Cristo. Olha o que Paulo diz aqui também em 1 de Coríntios, no capítulo 2. Vamos ler aqui um pouco. Em 1 de Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 4, Paulo diz: minha palavra e minha pregação não tinha da persuasiva linguagem de sabedoria, mas era uma demonstração de espírito e poder, a fim de que a vossa fé não se baseia na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Paulo, por mais que era um homem estudado, um homem culto, ele era um fariseu da lei de Moisés, mas nas pregações, nos ensinamentos,
nas revelações de Paulo, ele na verdade não usava de sabedoria humana, mas sim ele estava apoiado na sabedoria que vinha de Deus, no poder do Espírito Santo. Paulo então continua dizendo, olha, a fim de que a nossa fé não se baseia na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Versículo 6. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, voltados à destruição. Ensinamos a sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que Deus, antes dos séculos, de antemão, destinou para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois se tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. O que Paulo está querendo dizer? Quando Paulo diz que nem os príncipes deste mundo não conheceu a sabedoria de Deus, Paulo ainda diz que se eles tivessem conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo aqui está dizendo de que príncipe? Paulo está falando do clero do templo de Salomão, do clero da lei de Moisés, do sumo sacerdote, dos sacerdotes, dos anciões, dos escribas, dos fariseus, onde ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo, sendo um fariseu, ele perseguia a Jesus, ele perseguia ao Cristo ressuscitado, ele perseguia a igreja de Cristo. E quando Paulo diz que os príncipes deste mundo não conheceu, não entendeu a sabedoria de Deus, é porque os sacerdotes, o sumo sacerdote, inclusive o nome do sumo sacerdote, o que diz a Bíblia, era um homem por nome de Caifás, na época de Jesus. Ele não entendeu a sabedoria de Deus. Paulo diz que se eles tivessem entendido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Porque quando eles viram um homem simples chegando em Jerusalém, montado num jumento, e eles esperando o Messias numa carruagem, porque se eles mesmos andavam bem arrumados, eles andavam bem vestidos, eles andavam em carruagens, então eles esperavam do rei, do Messias que eles esperavam, chegando nos melhores cavalos, numa carruagem, pois o Messias chega montado em um jumento. Eles não entenderam essa sabedoria e crucificaram o Senhor da glória. É o que Paulo está dizendo aqui. Vamos ver o que Paulo diz para nós. Vamos ler. No versículo de número 8, aqui diz: nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois se tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu, tudo que o Senhor preparou para os que o amam. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito Santo, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece, senão o Espírito Santo de Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Desses dons, não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela sabedoria que é do Espírito Santo, que o Espírito Santo ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. Paulo quer dizer, nós temos que ver, por mais que as coisas estejam escritas de forma literal, física e material, mas se está dizendo a respeito de coisas espirituais, nós temos que discernir as coisas de forma espiritual. Paulo diz no versículo 14, o homem natural não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele. Não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. Muitas vezes, às vezes a gente vai pegar simplesmente para ler
mas entendendo de forma espiritual, discernindo a palavra de Deus, que está se tratando de coisa espiritual, discernir de forma espiritual. Mas o homem natural, o homem que não tiver a mente de Cristo ativada, o homem que não tiver o Espírito Santo agindo na vida dele, este homem vai falar que isto é uma loucura. Não entende as coisas que vêm de Deus, porque só está focado nas coisas daqui da terra. São homens natural, não estar com a mente de Cristo ativada. Nós precisamos ler, conhecer o Criador no Antigo Testamento, conhecer ali Jesus de Nazaré antes da cruz, conhecer ao Cristo ressuscitado pós a ressurreição, o que o Cristo realizou. Então, isto sim vai ativando em nós a mente de Cristo e nós começamos a discernir as coisas espirituais de forma espiritual. Mas o homem natural, o homem que não está com a mente de Cristo ativada, o homem que está com a mente focada somente nas coisas daqui da terra, o homem que está focado somente em sabedorias humanas, em cursos de teologias, está na expectativa, está simplesmente acatando tudo que vem às vezes da sabedoria humana, não entende as coisas que são discernidas de forma espiritual e vai dizer, isto é uma loucura. E neste canal nós vamos tratar das coisas de Deus, discernindo coisas espirituais com coisas espirituais. Nós vamos ouvir de dentro das Escrituras Sagradas, diretamente do Espírito Santo de Deus, algo que vai nos transformar, algo que vai acontecer, uma metanoia. Metanoia é transformação de mente. Nós vamos passar a ter a nossa mente ativada com a mente de Cristo. Por isso eu trago o nome deste tema, ativar em nossa mente a mente de Cristo. Porque nós vamos pensar como o Criador pensou, nós vamos pensar como Jesus pensou, nós vamos pensar como o Cristo ressuscitado pensou. E aí nós vamos ter a nossa mente transformada, nós vamos ter a nossa mente ligada, ativada com a mente de Cristo. É algo maravilhoso e isto nós conseguimos através do Espírito Santo de Deus e do Evangelho da graça de Deus. Vamos continuar. O apóstolo Paulo, ele continua, leia comigo, olha. Paulo diz no versículo 14, eu vou repetir. O homem natural não aceita o que vem do Espírito Santo de Deus. É uma loucura para ele. Não pode compreender, pois isto deve ser julgado, compreendido espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. O homem espiritual julga as coisas espirituais de forma espiritual. Paulo está dizendo isso. Aí no 16 ele diz: pois quem conheceu a mente de Cristo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A partir de um momento que a gente começa a se entregar ao Evangelho da graça, este Evangelho vai ativando a nossa mente. Nós passamos a ter a mente de Cristo. É o que Paulo está dizendo. Como nós tivemos um estudo onde diz em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, diz para nós que a nossa cidadania, diz para nós que a nossa pátria não é daqui da terra, a nossa pátria é celestial. Como também em Hebreus 2,14 diz que da mesma forma que os filhos têm em comum carne e sangue, ele também, o próprio Criador, na pessoa de Jesus de Nazaré, se tornou igual a nós, de carne e sangue. Hebreus 2,14. Dos mesmos jeito que os filhos têm em comum carne e sangue, ele também teve a participação, participou da mesma forma, a fim de destruir o dominador da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2,14. E aqui eu tiro então um entendimento que se nós somos espíritos revestidos de carne, se a nossa pátria é celestial, nós precisamos ativar a nossa mente, ter a mente de Cristo, entender as coisas de forma espiritual,
e julgá-las de forma espiritual. Por mais que tiver escrito de forma literal, material, física, nós precisamos ter um entendimento, nós precisamos conhecer um pouco da cultura dos judeus, ver o porquê que Jesus falava em figuras de linguagem. E aí sim, nós vamos ter a mente de Cristo ativada e vamos começar a entender as coisas, por mais que esteja escrita literal, física e material, mas nós vamos entender de forma espiritual. Vai ser algo maravilhoso. Nós vamos dar sequência nos nossos estudos e vamos conhecer coisas espirituais, coisas que vai transformar a nossa mente. Vai acontecer uma metanoia, uma transformação de mente. E para a gente encerrar, o próprio Jesus, nos dias de sua carne, antes dele ir no madeiro, antes dele se tornar o Cristo ressuscitado, em uma oração, aqui em João, no capítulo 17, Jesus fazendo uma oração, conversando com o Pai, ele diz algo que tem tudo a ver com esta transformação de mente, que tem tudo a ver com a mente de Cristo ativada. Olha o que Jesus diz em João, no capítulo 17, no versículo de número 16. Leia comigo, olha. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. É claro que Jesus está dizendo, eles são espíritos e a pátria deles são celestiais. Eles são espíritos revestidos de carne. Eles estão aqui só participando de carne e sangue. Do mesmo jeito que Jesus estava participando, nós também somos espíritos revestidos de carne, participando de carne e sangue. Mas nós não somos somente carne e sangue, nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. E na oração de Jesus, ele diz algo maravilhoso. Ele pede ao Pai, ele ora ao Pai e ele diz no versículo 17, ele diz, leia comigo, olha, João capítulo 17, versículo 17, ele diz, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui na oração ele diz, santifica-os na tua palavra, ele diz, santifica-os na verdade. O que ele estava querendo dizer ao Criador? Usa a verdade, usa a palavra e santifica-os. O que é santificar? É separar, é purificar. Isto que é o sentido de santificar. É você ter uma mente limpa, uma mente pura. É acontecer uma transformação de mente, uma metanoia. É ter a mente de Cristo ativada. E é o que está acontecendo com a gente. O povo da graça de Deus, que está crescendo no Brasil inteiro, está tendo uma mente de Cristo, está ativando a mente de Cristo. E você que está aí me assistindo, a mente de Cristo está sendo ativada em você também. Você vai pensar como Cristo ressuscitado pensou, porque o Evangelho da graça de Deus tem esta capacidade, tem este poder de transformar a nossa mente. É algo maravilhoso. Então, nós vamos entender de agora em diante coisas espirituais de forma espiritual. Pode ter escrito de forma literal, material, física, mas se está tratando de coisa espiritual, nós precisamos ativar a nossa mente e ter o entendimento das coisas de forma espiritual. Como Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, para você entrar no reino que está chegando, no reino do Espírito Santo, Nicodemos, você tem que nascer de novo. O que Jesus queria dizer com nascer de novo com Nicodemos? Nicodemos, sendo um doutor da lei, não entendeu, achou que tinha que entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Mas não, Jesus estava querendo dizer que ele teria que sofrer uma metanoia, uma transformação de mente, que ele teria que ter a mente de Cristo ativada. Exatamente isso. Então Jesus diz, você tem que nascer de novo, você vai ter que esquecer tudo que você aprendeu e aprender de Cristo. Ativar a mente de Cristo, ter uma santificação através da verdade, ter uma regeneração que é nascer de novo. Aí sim, nós estaremos reinando com Cristo e vivendo em perfeita vitória. Eu encerro o nosso estudo de hoje. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando os estudos, né? Tenho certeza que a mente de Cristo já está sendo ativada. Nós vamos trazer estudos de coisas espirituais que nós vamos julgar
de formas espiritual. O Espírito Santo em nós vai nos conceder esse entendimento. Um grande abraço, fiquem todos, com esse estudo maravilhoso, compartilhe esse estudo, vamos fazer com que essa palavra chegue à mente dos filhos de Deus, para que a mente dos filhos de Deus também sejam ativadas. Um grande abraço, fiquem todos na paz, graça e paz.